Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Bom, isso provavelmente você já sabe, quem me acompanha sabe disso. Hey Nerd, Trunks, não é o Peter aqui. Passando só pra falar que na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. É uma democracia? Será que a gente consegue chamar de democracia? Eu chamaria de democracia exatamente pelos péssimos resultados que traz. As pessoas associam, de modo geral, a democracia a algo extraordinário, né? A gente vê, especialmente na mídia, fala, não, porque nós vivemos um regime democrático. Mas isso não necessariamente é bom. Talvez seja menos pior. E talvez a gente tenha que encontrar um caminho que, mais ou menos, não nos submeta a uma mentalidade dos babuínos de plantão. O nosso processo educacional, por exemplo, é um lixo. Ele pretende formar o quê? Pessoas que, se apertar esse botão aqui sai comida, se apertar aquele outro sai água. Já é o suficiente, numa visão de Estado, do processo formativo das pessoas. Cara, eu ando muito, eu viajo muito. É assustador? É assustador o nível médio da capacidade de abstração, da capacidade de compreensão de um discurso um pouquinho mais elaborado. Quando eu falo um bando de babuínos, eu não estou querendo ofender os babuínos. Mas é isso, quer dizer, um negócio bastante raso. Sim. Você é ratso, você não é raso. Então, foguete. Exato. Mas é uma coisa... E quando você vive num regime democrático como o nosso, com um nível baixo, médio que nós temos de uma população, os resultados são muito piores do que aqueles que poderiam ser naturalmente, em qualquer outro modelo de vida democrática, com uma população mais qualificada. Então, a gente brincava em off, né? A gente reclama da nossa classe política, a gente reclama do nosso judiciário, mas esses caras saíram exatamente do núcleo da população que nós somos. Eles são, de alguma maneira, um retrato daquilo que nós somos, Mas cara. será que são mesmo? São, velho. Eles não vieram de Marte, velho. Mas eles não vieram de Júpiter, foram não caíram num aqui. processo altamente manipulado, né? Olha, é histórico. Quando é que esse processo começou a ser manipulado? Desde sempre, mas o fato de ser manipulado já indica a qualidade daqueles que são manipulados. Já é o termômetro, já é o termômetro para pensar no nível que nós temos de construção de senso comum. Quando eu falo senso comum aqui, eu estou tomando esse conceito num certo cuidado, que é o lugar da experiência não política, o lugar da experiência do comunitário mesmo, de sociedade. Nossos vínculos sociais são péssimos. E a formação que sustenta isso, nutriente que é a formação, tanto escolar, básica, não estou dizendo formação acadêmica, estou dizendo formação educação mínima, doméstica. Educação doméstica. É péssimo. É péssimo. E quando você tem uma democracia que assim, ela é fundamentada nessa experiência de um povo como uma unidade manifestada por puro sentimento, pura experiência de desejo. Bile, né? Bile. Não tem cérebro, né? Cara, isso é desmedido. E o brasileiro nesse sentido, e todos nós, eu me coloco dentro desse ambiente. Não tem a classe política distinta da classe não, social, civil. Não tem essa distinção. A classe política é a representação da classe social, da sociedade. Quando o Denis menciona aqui que nós, de repente, vemos Júpiter, sei lá, é verdade, cara. É que a elite brasileira se vê, se compreende, se autocompreende numa imagem distinta da sociedade civil. É que eu argumento que se a gente tivesse modos de selecionar os nossos representantes que fossem realmente modos corretos ou sem manipulação e tal, a gente poderia ter um cenário de congressistas que é aí sim verdadeiramente representativo da sociedade, mas enquanto existe um filtro artificial imposto nessa seleção, eu não sei se dá pra gente realmente argumentar que as pessoas que estão lá representam a cara do povo, né? Mas como assim? Eu não entendi esse filtro. Não. Porque se, tipo, o candidato que é eleito é aquele que rouba, aquele que compra voto, aquele que faz fraude ou coisa do tipo, houve uma alteração em quem seria o representante natural do povo, né? Então, como que dá para argumentar que eles são a cara do povo, sendo que o filtro que colocou eles é um filtro que meio que dificulta o povo colocar quem eles querem. Mas se você parar para pensar que alguém sugeriu a você comprar o teu voto e você o vende, você é tão sujeito desse processo quanto um político.
Bom, E de você fato, referenda o Você processo. referenda o processo. É. sim. De fato, sim. Você diz sim ao processo. Então, o grande problema é, enquanto nós não nos melhorarmos enquanto povo, mas o grande problema, num sistema educacional sequestrado pelo Estado, hoje mesmo eu fiz um post sobre isso, dizendo que governo tem interesse em não tutelar o processo formativo dos cidadãos. Todo governo tem interesse em tutelar. Porque, em última instância, dependendo do processo formativo que você oferece, você não precisa forçar o sujeito a viver dentro da gaiola. Ele se coloca lá e fecha a portinha. Sim, sim. Então, dependendo do processo que você oferece, e o processo educacional brasileiro é falido especialmente nisso. Quando você tem uma população que é incapaz de ler o parágrafo de um livro mediano de complexidade e compreender, eu não estou falando em interpretar, porque interpretar é algo que você faz depois da compreensão, você joga esse público para lá e para cá à mercê da bile. Porque o grande problema é o processo formativo saudável, ele é doloroso, ele precisa romper com aquilo que você muitas vezes sente, mas não pensa a respeito. Então você tem que sair desse momento de pura intuição. Não, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Falando, não, mas eu não estou perguntando do que você gosta. É do que funciona melhor, é do que é melhor e não do que parece ser melhor. Para isso, você precisa de uma certa qualidade de reflexão que só com um certo processo formativo você conhece. E nós estamos muito distantes disso. Então, eu não acredito em mudança na classe política, no judiciário, no executivo, etc., etc., se não passarmos antes por um processo de depuração formativo nosso. Nosso, e detalhe, isso é um processo constante. Sim. Não tem assim, eu vou fazer o processo, agora resolvi Não. e daqui para frente. Não, ele é um processo o tempo todo, cara. Assim, isso tem que ser transmitido de geração para geração, tendo como bandeira central, concordo plenamente. Você está conversando com dois platonistas aqui. Irmão. Não, o Platão, outro dia, eu estava na Sociedade da Lanterna, no meu grupo de estudos de filosofia, e a gente falava sobre isso. Os congêneres vão com os congêneres. Os iguais vão com os iguais. Ou numa linguagem mais erudita, um cachorro cheira o outro. Então, é isso, quer dizer, a qualidade daquilo que nós frequentamos diz muito sobre a qualidade de quem nós somos. Os caras falam assim, não, mas nós precisamos de bons candidatos na vida política. Cara, não adianta. Quando um candidato ganha ou um candidato perde, diz-se menos sobre o candidato e mais sobre quem vota. Exatamente. Você está falando da qualidade dos votantes e não de quem está se oferecendo para o jogo. Uhum. Então, isso para mim está muito claro. E é um processo longo. Infelizmente, não tem bala de prata, irmão. Esse é o problema. A conta chegou do nosso processo educacional, né? Chegou alto, mais do que talvez do que a gente já tenha experienciado. Bom. E isso potencializado pelas redes sociais. Porque antes o idiota, como diria Humberto Eco, ficava na aldeia falando merda no boteco. Uhum. Agora ele abre uma conta na rede social e logo está cheio de seguidores multiplicando essa mensagem. Sim, sim. E o pior não é nem o idiota, é o inteligente que tem uma narrativa propositalmente manipuladora para manter essa massa de pessoas que não tiveram uma condição educacional muito boa presas no curral político que eles desejam, né?